Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. E se você ainda não se inscreveu ou ainda não curtiu o nosso canal, clique em curtir aqui e compartilha com todos os seus amigos, tá ok? Na aula de hoje, nós iremos ver um conteúdo muito importante que cai em vários vestibulares e as escolas cobram muito, que é Revolução Industrial. Você aí sabe quando ela começou? Sabe o que estava acontecendo quando estava surgindo a Revolução Industrial? Então se liga aí e vamos nessa história. A Revolução Industrial, ela é dividida pelos historiadores geralmente em duas fases. A primeira Revolução e a segunda Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela começa por volta do século XVII para século XVIII. Nesse período, estará surgindo aí as primeiras indústrias que irão ser introduzidas no país da Inglaterra. Isso mesmo, o primeiro país a criar as primeiras máquinas a vapor foi a Inglaterra, tá? Mas como tudo isso foi possível? Vários países, sobretudo países europeus, eles estavam intensamente buscando expandir suas atividades comerciais. Foi assim que a Inglaterra, a partir de diversos investimentos que tinha, ou seja, vários empresários, donos inclusive também de fazendas, começaram a aplicar aquele dinheiro que eles estavam acumulando há anos e anos em algo novo que estava surgindo, que eram máquinas. Sim, porque antes a produção de vários produtos que nós temos hoje, como esse chapéu aqui, essa blusa e vários produtos e objetos que nós utilizamos, eles eram feitas de forma manual, que era chamado produção manufatureira. Sim, vários artesãos faziam objetos ou materiais de forma manual, com suas próprias habilidades. Só que, a partir de 1730, ou seja, aí no século XVII, finalzinho para início do século XVIII, nós teremos aí uma certa mudança, alteração. Por quê? O ser humano, ou seja, as pessoas que viviam na Inglaterra, esses que eram os acumuladores de bens, eles começaram a investir em máquinas, criação de máquinas, porque essas máquinas seria mais facilitadora para poder fazer produtos em série mais rápidos. Foi assim que a máquina a vapor foi descoberta, criada pelo ser humano. E com essa máquina a vapor, começou-se a alterar as formas e modos de produção no mundo do trabalho. Sendo assim, a máquina a vapor, ela fez com que os objetos e produtos, eles fossem feitos de forma mais rápida e não tão lentamente como a mão humana. Assim como a máquina a vapor, outros tipos de máquinas foram feitas com o objetivo de poder acelerar a produção em séries. Assim, os burgueses eles puderam acumular diversos capitais e com isso criaram várias fábricas que fizeram com que dinamizasse as cidades inglesas. Logo, os burgueses perceberam que aquelas máquinas seriam muito úteis e poderia fazer com que economizasse o bolso deles. Sim, porque com a mão de obra que existia antes, ou seja, dos seres humanos, que eles contratavam várias pessoas para fazer muitos produtos, agora com a máquina a vapor, que é uma máquina rápida e que de alguma forma faz vários produtos em questão de minutos, o ser humano que demorava muito para fazer esse produto, agora ele estava sendo dispensado. Sim, estava fácil para o burguês entender que com um botãozinho, apenas com o dedinho, poderia clicar no botãozinho
e fazer com que a máquina ela desenvolvesse todo o trabalho que o ser humano antes fazia. Claro que a Revolução Industrial, ela trouxe para nós vários malefícios, ou seja, pontos negativos. Nós iremos ver mais tarde sobre isso. Assim, os burgueses eles também fizeram um cercamento de terras comunais. O que era isso? Bom, ele sabia que ele precisava da matéria-prima para as máquinas, para operar nas máquinas. Sendo assim, os burgueses eles cercaram diversas terras para a criação de animais, para que pudesse também ter essas terras, para que as pessoas trabalhassem nela e com isso, aquela lã, por exemplo, aquela pele de animal ou outra matéria-prima que ele ali tinha naquele território, sabia-se que poderia ser utilizado na indústria. Sendo assim, muitas pessoas, sobretudo aquelas que não tinham ainda terras, né, que eram uma grande riqueza no período ainda, elas ficassem desabrigadas. Logo, elas não tinham para onde ir. Sendo assim, essas pessoas camponesas, elas não tinham outra opção senão ir trabalhar nas fábricas. Isso quando tinha oportunidade de trabalhar nelas. Logo, elas tinham que se submeter a diversas condições péssimas de trabalho nessas fábricas. As condições não eram nem um pouco boas, né? Charlie Chaplin foi um grande personagem que protagonizou diversos operários do período da Revolução Industrial, mostrando como as condições de vida dos operários ingleses eram bastante difíceis. Ganhavam pouco salário, eram obrigados a viver em moradias precárias, tinham longa jornada de trabalho, além disso, o tempo para lazer era muito pouco. Só que a partir de século XIX, as coisas estavam começando a melhorar para esses operários. Eles foram em frente à luta e conquistaram alguns direitos que até hoje nós temos muitos deles no mundo do trabalho. Eles tinham baixa remuneração de trabalho, os empresários percebiam que eles queriam aquele emprego porque não tinha outra saída, ou poderia ficar desempregado, então o salário era muito baixo. Ainda mais se a gente for falar do salário das mulheres e crianças que também trabalhavam nessas fábricas, que eram menores ainda. Assim também tinha outra condição terrível de trabalho, que era a jornada de trabalho, que era altíssima. Hoje muitas pessoas reclamam que tem aí apenas 8 horas de trabalho e já acham que tá demais, né? Só que as pessoas que trabalhavam no período da Revolução Industrial, em 1730, a partir desse período, elas tinham que submeter a mais de 21 horas de trabalho. E elas não descansavam, realmente. Elas iam para casa, só dormiam menos de 4 horas e voltavam para a longa jornada de trabalho. As mulheres formavam uma importante parcela da mão de obra industrial. No início do século XIX, cerca de metade dos trabalhadores das fábricas inglesas eram mulheres. As operárias não tinham direito à licença maternidade como hoje e recebiam salários mais baixos do que os homens. Então, por conta dessa longa jornada de trabalho, as mulheres e crianças pequenas começaram a ficar maior tempo sozinhas ou sob os cuidados de algum irmão mais velho. Quando atingiam a idade de 9 anos, as crianças, geralmente, inclusive as mais pobres, começavam a trabalhar. Elas trabalhavam de 10 a 12 horas por dia e recebiam salários mais baixos. Era comum a ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo as crianças, por serem menores e frágeis, tinham dificuldade em operar as máquinas. Bom, para
que pudesse aumentar mais ainda seus lucros, os donos de várias indústrias, eles começaram a organizar melhor as indústrias, buscando assim ter um ritmo mais acelerado nas suas produções. E aí o operário novamente sofre, né? Primeiro porque exigia-se uma especialização do trabalho, ou seja, olha, vamos agora organizar aqui cada um no seu quadrado. Você é bom colando a sola do sapato. Você é bom pintando um sapato. E assim, o outro poderia fazer apenas a costura no sapato, porque ele tem mais habilidades, ele aperfeiçoou mais essa habilidade. Assim, o mundo e a produção do trabalho nas indústrias foram se aperfeiçoando nesse período do século XVIII. Claro que a população mais pobre, né, e sobretudo operários que trabalhavam nessas indústrias, sofriam bastante, porque muitos ficaram desempregados, porque agora com máquinas mais avançadas a vapor, né, nós teríamos aí um maior número de pessoas desempregadas, porque precisava-se menos da mão de obra e apenas um ou outro ali em cada setor da fábrica para apertar o botãozinho para a máquina fazer todo o trabalho. Bom, mas os operários, eles não ficaram passivamente vendo tudo aquilo e sofrendo todas aquelas péssimas condições de trabalho. Sim, a partir do século XIX, ou seja, mais ou menos lá para finais de 1800 a 1900, vai haver várias influências de outros pensadores, né, de intelectuais, socialistas, anarquistas, positivistas, que irão, de alguma forma, querer dizer, olha, para aí, vocês também têm que reivindicar seus direitos. Então, cada uma dessas ciências, né, irão, de alguma forma, influenciar diversos operários para que eles pudessem se rebelar, fazer vários movimentos, motins, para que, de fato, tivessem melhores condições de vida e de trabalho. E a partir do século XIX, teremos aí um movimento chamado movimento ludista, que irá ter uma reação mais radical, se é que a gente pode dizer assim. Vários grupos de operários irão se reunir, certo? A partir de ideias inspiradas em anarquismo, que é uma sociedade que prega uma sociedade sem Estado, né? E, de alguma forma, esse movimento ele vai repercutir muito, porque vai ter ações mais radicais, como, por exemplo, quebrar todas as máquinas que tenha em uma indústria têxtil, que faz roupas, por exemplo. E vários outros movimentos também terá outras formas de atuar, como, por exemplo, haverá operários que farão greve de fome, segundo eles, por a remuneração ser tão baixa que eles não tinham nem dinheiro para se alimentar. E também, como grande forma de resistência, os operários, eles fizeram uma associação, né? Nessa associação teria em comum vários operários de diversas fábricas, e eles estariam divididos em categorias. Quem é da indústria têxtil, indústria fabril, de diversas indústrias que produzem produtos diferentes, que serão também, teoricamente, categorias diferentes. Assim, eles queriam, de alguma forma, não deixar apenas nas mãos dos patrões para decidir os direitos e deveres deles. Eles queriam também fazer uma forma de organização particular, para que agora tivesse um sindicato, um arbitrário entre as relações de operário e patrão, ou seja, do empregador e o empregado. Logo, até hoje nós sabemos que existem vários sindicatos que são e buscam, né, direitos e deveres para que
sobretudo os trabalhadores, e também temos sindicatos para comerciantes, possam resolver as relações, né, de remuneração, de tempo de trabalho e etc. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre Revolução Industrial. E se você ainda não se inscreveu, curte, compartilha aqui com seus amigos, tá ok? E da próxima aula, se liguem nas notificações. Beijo!